Fala time, pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 14 de março. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá, vinheta! Time, quinta-feira uma rodada bem interessante, segundo jogo de mata-mata de Europa League, Conference League, tem jogo de Copa do Brasil, tem pré-Libertadores. Se não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo. Aproveita, já deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises e bilhete, eu também deixo um bingo para vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. Bora lá, primeira análise na Liga Europa. Time, é uma coisa importante, Liga Europa e Conference, muitas partidas já estão resolvidas, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem jogo que já foi 4-0, 5-0. Esse tipo de partida praticamente já foi, tá? Toma um pouco de cuidado. Eu tentei separar partidas que ainda eu acho que estão em aberto. Fechou? Vamos lá. 14h45, Liga Europa, Rangers versus Benfica. Primeiro jogo 2-2 lá em Portugal. Agora o jogo é na Escócia. O que eu imagino para essa partida? Mais um jogo para gols. Por quê? O Rangers em casa é uma equipe over gols. O Benfica fora também é over gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Mais de 2,5 gols, 70%. Então o que eu busco em pré-live com vocês? Vamos lá. Primeiro, mercado de gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57, tá legal? E também eu vejo um cenário aqui para escanteios. As duas equipes jogam para frente. Se o gol não sai, sai o canto. Então dá para a gente pensar aqui numa partida com mais de 8 escanteios, mais de 9 escanteios. É um jogo decisivo. As equipes vão jogar para frente. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, tenta pegar canto asiático, canto limite. Fechou? E bora lá, 15h45 ainda na Liga Europa, eu tenho Slavia Praga versus Milan. Primeiro jogo na Itália, 4-2 pro Milan. Agora, o Slavia Praga jogando em casa vai precisar fazer o quê? Pelo menos 2 gols. Juizão apitou, tem que ir pra cima, meu amigo. Não dá pra esperar, senão, lógico, tá fora. E aí eu vejo um baita cenário para gols, tá? O Slavia Praga é over gols, o Milan fora é over gols, tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols aqui, 95%. Primeira possível entrada, mais de 1,5 gol, odd de 1,20, 1,22 para montar aí numa duplinha. Outro cenário que pode ser interessante, mercado de cantos a favor do Slavia Praga, tá? Jogando em casa tem uma média muito boa, 7,8. Tudo bem, eu sei, o Milan tecnicamente é superior, mas o Slavia Praga joga em casa e precisa ir para cima. O que acontece aqui? Se o gol não sai, podem sair os escanteios. Mais de um escanteio no primeiro tempo para o Slavia Praga tá pagando uma odd de 1,30. Eu achei interessante para uma dupla, tá? Mais de um escanteio no primeiro tempo para o Slavia Praga. Fechou? E bora lá, ainda na Liga Europa, 14h45, West Ham versus Freiburg. Primeiro jogo na Alemanha, 1-0 Freiburg. Agora o jogo é na Inglaterra. O West Ham precisa pelo menos de 1 gol, tá certo? Eu vejo um cenário aqui para pelo menos 2 gols, tá, time? A primeira partida 1-0, sinceramente decepcionou. As duas equipes têm tendência over gols, ainda mais segundo jogo de mata-mata. Olha o West Ham em casa. 2-2, 4-2, 6-0, 1-1, 1-1. Mais de 1,5 gol, ambas marcam, muito forte. Freiburg, 2-1, 2-1, 0-0 que sai da tendência, 3-0, 3-1. Mercado de gols muito forte. Tabela de probabilidades, 80%, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols. O que eu trabalho em pré-live com vocês? Mais de 1,5 gol, odd de 1,30. Para uma dupla, correndo um pouco mais de risco. Para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Fechou? E bora lá, 14h45, jogo de Conference, Fiorentina versus Haifa. Primeira partida, mando do Haifa, foi 4-3 para a Fiorentina. Agora o jogo é na Itália. A Fiorentina ainda mais favorita, tá? Só toma cuidado, porque o empate classifica a Fiorentina, tá legal? Pelo lado do Haifa, a gente pode ter uma entrada aqui bem interessante. O Haifa
está atrás do placar e uma finalização do Anand Kalali, eu acho que é assim que fala, está pagando uma odd de 1,40. Apenas uma finalização. Se ele cortar e chutar na lua, já é uma finalização. Ele tem uma média por jogo de 2,6 finalizações, tá? Então é isso que eu busco aqui em pré-live. Uma finalização pro Anand Kalali. Fechou? Bora lá, 17 horas, Liga Europa, Atalanta da Itália, Sport em Portugal. Primeiro jogo em Portugal, 1-1, agora o jogo é na Itália. Time, a gente tem duas equipes aqui com uma tendência muito forte para gols, tá? Atalanta, 2-1, 3-0, 3-1, 2-0, 5-0. Sporting fora, 3-0, 3-3, 2-0, 3-1, 3-0. É gol para tudo que é lado. Mais de um gol e meio, 90%. Mais de 2 gols e meio, 75%. Vamos ver se a gente tem odd aqui para mais de um gol e meio. Tem odd de 1,23 para um bilhete duplo, eu gosto. Mais de um gol e meio. E volto aqui também para ambas equipes marcarem odd de 1,67, correndo um pouco mais de risco para tentar pegar uma odd maior, tá legal? Pré-live e mercado de gols, mais de um gol e meio e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Fechou? E bora lá, 17 horas, Liga Europa, Leverkusen versus Karabag. Time, aqui não tem o que inventar. O Leverkusen tá voando baixo no campeonato alemão Bundesliga. Se vier completinho e jogar com um pouquinho de vontade em casa, ganha e ganha bem, tá? Odd de 1,19, pega essa odd, monta numa dupla. É jogo também para mais de um gol e meio. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem odd para isso. A odd é baixa, 1,12, mas é cenário para mais de um gol e meio, mais de 1,75. 2 gols asiáticos, fique esperto no primeiro tempo, o Leverkusen geralmente faz gol HT. O que é gol HT? Um golzinho no primeiro tempo. Então se o Leverkusen começar o jogo no amasso, né, abafando aqui o visitante, tenta pegar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, com odd de 1,50 para cima. Leverkusen em casa vai pressionar. Se o gol não sai, vão sair os escanteios. Race 3 cantos a favor do Leverkusen, tá bom? Leverkusen para vencer o jogo e um jogo para gols. Fechado? E bora lá, 17 horas, mais um jogo de conference, Aston Villa versus Ajax. Time, por incrível que pareça, o primeiro jogo de mata-mata entre essas duas equipes foi 0-0, tá? Foi uma grande decepção. Por quê? O Aston Villa é extremamente over e o Ajax também um time extremamente over. Eu acho muito difícil, novamente, a gente ter aqui um jogo under, um jogo para poucos gols, tá? É jogo para gols aqui, pelo menos em pré-live, diante dos estudos. Olha os placares do Aston Villa. O Ajax jogando fora. Tabela de probabilidades para pelo menos 2 gols, 90%. Um golzinho no primeiro tempo, 75%. Eu vou operar em mercado de gols, tá? Mais de um gol e meio, odd de 1,19 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem odd de 1,75. Fechou? E bora lá, 17 horas, mais um jogo de conference, Clube Brugge versus Molde. Primeiro jogo, 2-1 pro Molde. Agora o Clube Brugge joga em casa e precisa pelo menos de um gol para empatar aqui os resultados. O que vai acontecer na hora que começar o jogo? O Clube Brugge vai para cima. E o Clube Brugge jogando em casa é uma equipe over goals. Pega o Molde, que como visitante também é over goals. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols aqui, 90%. Segundo jogo de mata-mata, a equipe da casa atrás do placar chama gols, tá, galera? Mais de um gol e meio, odd de 1,20 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Fechado? E bora lá, 20 horas, Copa do Brasil na área, São Bernardo versus Corinthians. Time, mercado de resultados, toma um pouco de cuidado, tá legal? Dos últimos jogos, o São Bernardo ganhou 2 partidas do Corinthians, tá? Em 2023 e 2024. Aí eu tenho uma vitória do Corinthians e um empate. Ou seja, mercado de resultados, eu tô fora. Eu acredito que vai ser um jogo mais estudado, tá legal? O São Bernardo não produz placares over goals, né? Pelo contrário, é uma equipe under goals, com menos gols. O Corinthians jogando fora, eu tenho 2 placares aqui que excedem um pouquinho, mas como eu falei para vocês, eu acredito que esse jogo seja um jogo mais estudado. Dos 4 últimos jogos do histórico, se a gente pensar aqui numa tendência menos de 3 gols e meio, bateu em 3 partidas, tá? E é isso que eu vou tentar trabalhar nesse jogo. Uma partida com menos
de 3 gols e meio. Eu tenho uma odd aqui de 1,19 que para uma dupla pode ser interessante. O que significa menos de 3 gols e meio? Podem sair até 3 gols no jogo que você tem green. Se saírem 4 ou mais gols, aí é head na operação. Tabela de probabilidades para menos de 3 gols e meio, under 3,5, 85%. E outro mercado que eu gosto aqui são os cartões, tá? São Bernardo 2,5, Corinthians 2,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E bora lá, 21h30, pré-Libertadores, Nacional do Uruguai versus Always Red da Bolívia. Primeiro jogo na Bolívia é 1-0, agora jogo no Uruguai. Time, o Nacional em casa. Camisa tradicional na Libertadores deve ganhar, tá? A odd é baixa, 1,16, mas para montar num bilhete pode ser interessante. Se quiser melhorar um pouquinho essa odd, handicap asiático -1 Nacional. O que significa isso? Se o Nacional vencer por 1 gol de diferença, você já tem o reembolso. Ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação. Você só vai tomar o head se der empate ou o Always Ready ganhar a partida, tá? Handicap asiático -1 Nacional. E bora lá, 21h30, mais no jogo de Copa do Brasil, Fortaleza versus Retrô. Time, o Fortaleza vem numa tocada bem interessante em casa, 4 vitórias, 1 empate, e geralmente, ó, placares para mais de 1,5 gols, tá legal? O que eu vou buscar aqui com vocês? A vitória do Fortaleza, que está pagando uma odd de 1,36, 1,40, talvez para um bilhete duplo. Se você ainda quiser uma entrada mais conservadora, para o Fortaleza ganhar um dos tempos, vencer uma das partes. Aí o Fortaleza precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Como é que você faz essa entrada? Aba especiais ou aba intervalo. Por ali você vai localizar. Fortaleza vencer um dos tempos, ganhar uma das partes, tá? Então vejo sim o Fortaleza favorito para vencer ou para vencer uma das partes. E pelo retrospecto apresentado, também vejo um forte cenário aqui para pelo menos mais de 1,5 gols. Odd de 1,30, pega essa odd e monta numa dupla. Fechou? Bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, uma coisa interessante, se você tem interesse em operar no grupo VIP com a gente, eu vou deixar um link na descrição. O melhor custo-benefício do mercado disparado, tá legal? E assim, testa por 7 dias. Se você não gostar, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Vem testar o produto com a gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica e vem. Vamos lá. O que eu vou buscar para hoje? Vitória do Leverkusen contra o Qarabag. Vitória do Nacional contra o Always Ready. E Fortaleza empate anula contra o Retrô. Se tudo der certo, odd de 1,55. Deu mais de 100 comentários ontem? Bateu. Então, mini bingo na tela. E bora lá, como é que ficou o nosso mini bingo para hoje? Lembrando, mini bingo arriscadinha, diminui a stake, é mais difícil de bater. Vamos lá. O que eu vou fazer nesse mini bingo? Mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gols, Rangers e Benfica. Mais de 1,5 gols, Slavia Praga versus Milan. Mais de 1,5 gols, West Ham e Freiburg. Mais de 1,5 gols, Atalanta e Sporting. Mais de 1,5 gols, Leverkusen e Qarabag. Mais de 1,5 gols, Aston Villa e Ajax. Se todas as partidas saírem pelo menos 2 gols, odd de 3,22. Antes de finalizar, se você também aposta na NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhadinha nesse canal. Tem análise, palpite, bilhete, bingo. É bacana pra caramba. Se gostar, se inscreve lá também. Forte abraço, boas operações. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!